Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje com assuntos muito importantes, assuntos variados, num cenário completamente diferente daquele que nós tínhamos alguns meses atrás. Isso é muito positivo porque a gente está podendo analisar melhor os assuntos objetivos da nossa realidade no campo da política e no campo da economia. Se você olhar para trás, há alguns meses, nós tínhamos redes ligadas ao presidente da República, a figura central de Jair Bolsonaro, a família Bolsonaro, pessoas que difundiam muitas mentiras, pessoas que conspiravam contra a nossa frágil democracia, pessoas que queriam implantar aqui uma ditadura comandada por uma figura como o Bolsonaro, enfim. E pessoas que quebraram a cara, pessoas que estão, muitas delas, no total ostracismo, estão foragidas, estão com as suas fontes de receita bloqueadas. Isso faz com que haja um enfraquecimento dessa tensão, pelo menos provocada pelo campo da insanidade no debate do dia a dia. Essas mesmas figuras, em 2022, elas estarão bastante neutralizadas, porque elas não terão o mesmo papel que elas tiveram em 2018. Isso faz com que os debates da nossa realidade, eles possam ser melhores analisados. Eu vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, mas antes de mais nada, se você está chegando agora, convido você a se inscrever aqui no nosso portal, conhecer os nossos outros vídeos, a compartilhá-los, se você achar bacana, a dar o seu joinha, porque isso amplia o nosso alcance, o alcance do nosso portal, e enviar seus comentários para cá, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, o enfraquecimento dessas redes, a gente às vezes nem percebe, né? A gente fica com a gente passou por um período de tantas tensões e esses grupos, eles durante um momento tão dramático da nossa história que foi essa pandemia, eles incomodaram tanto a gente, eles difundiram tantas mentiras, fizeram tantas campanhas nocivas, que isso fez com que nós não percebêssemos que dentro desse governo nós temos gangsters, verdadeiros gangsters. Aí não é nenhum tipo de ódio, não. É análise, porque o comportamento que essas pessoas têm são comportamentos de bandidos no campo da economia e no campo da política. E todas elas se nutrem de um sistema que tem a figura do presidente da República distraindo com essas outras redes todas a atenção sobre os debates mais importantes. Quando a gente vê esse tipo de notícia, a gente confirma isso que eu estou dizendo para vocês, né? Qual é a notícia? Uma dessas figuras mais ativas entre os extremistas, Roberto Jefferson, nessa situação aqui. STF afasta Jefferson da presidência do PTB. Suspensão do ex-deputado determinada por Alexandre de Moraes vai durar pelo menos 180 dias. Eu sempre adverti aqui os nossos encontros que essa gente toda iria ser abandonada, iria ser traída, se é que eles achavam que tinha algum compromisso de lealdade em relação ao presidente da República. Se você olhar todos que foram perseguidos justamente por terem cometido crimes, terem transgredido, essas pessoas não receberam nenhum tipo de apoio, de menção do presidente da República. Estão ali num ostracismo e é difícil, né? Você fazer brotar mais criaturas com essa desenvoltura toda que eles tinham. Alguns não vão aparecer porque se vierem para o Brasil vão ser presos. Estão banidos das redes, até por conta de uma autopreservação da credibilidade dessas redes. Eles foram banidos e estão sufocados porque a fonte de receita da maior parte deles também minguou. Alguns que ainda têm mandato estão num certo ostracismo. Será que eles vão conseguir se reeleger em 2022? E como é que vai ficar essa gente toda que entrou para a política dizendo que eram pessoas contra o sistema, contra as elites, contra o centrão, e hoje estão completamente desmoralizadas, pessoas que estão, de fato, mostrando o caráter de todos esses que se conectaram com o Bolsonaro, né? A gente está vendo aqui os deputados aqui que fizeram tanta crítica ao centrão e tal. Antes críticos bolsonaristas preparam entrada no centrão. Então, gente, é uma hipocrisia e, por que não dizer, bandidagem política, né? O afastamento de boa parte dessas criaturas está fazendo com que nós possamos enxergar melhor o que está acontecendo. Isso, de um certo modo, cria uma angústia muito grande em todos nós, porque a gente começa a enxergar melhor a realidade. E aí a gente vê nas mãos de quem o Brasil está.
O Brasil não está nas mãos de Bolsonaro. Como eu digo a vocês, sempre eu gosto de sublinhar, o Bolsonaro é apenas uma peça no meio dessa engrenagem. Mas é a peça que mais incomoda, que faz mais barulho, a que, além de fazer barulho, exala odores ruins. E aí a gente não tem como não ficar incomodado com essa história toda. E o mercado, que apoia tanto esse modelo todo, eles não estão se incomodando com o Bolsonaro estar à frente da presidência da República. Como eu tenho mostrado para vocês, eles estão tendo lucros. Quais são os grupos que estão perdendo com o Bolsonaro? Os bancos estão perdendo, os grupos que especulam nas bolsas estão perdendo, os grandes exportadores de carne, os grandes exportadores de grãos, num país que passa fome, estão perdendo dinheiro. As grandes corporações militares que estão entregando o nosso país, estão se vendendo dentro do governo Bolsonaro, esses estão perdendo. Quem é que está perdendo aqui no nosso país? Os grupos neopentecostais / empresariais que escravizam e se aproveitam da miséria do povo brasileiro para arrancarem ainda o pouco que eles conseguem ganhar, esses grupos estão perdendo. Então tem muita gente se dando bem. Os deputados que estão na base desse governo, que fazem negócios e que são representantes de corporações e que estão agora ganhando dinheiro em orçamentos secretos, esses estão contra Bolsonaro. Então, Bolsonaro veio contra quem? Só quem está perdendo é o povo de uma maneira geral, porque nós não temos um projeto de nação. Nós temos a ocupação do Estado brasileiro por uma série de grupos que estão saqueando aquilo que eles podem. Mas isso pode estar diante de uma parada, né? De um freio de arrumação com as eleições de 2022. E é para isso que nós estamos aqui, para ajudar esse debate, para colocar essas ideias aí, colocar os agentes políticos, as pessoas que estão apresentando suas ideias para o debate no cotidiano. Vamos seguir em frente. No campo da política, então, a gente teve essas situações todas aqui. Vamos colocar mais uma aqui. O Mourão está defendendo a decisão do STF de suspender esse orçamento secreto, né, mostrando aí mais uma cisânia dentro desse ambiente bolsonarista. Eles não são mais um bloco monolítico há muito tempo. Hoje também surgiu uma notícia que muita gente se preocupa, e como eu sou da área jurídica, eu tenho que comentar aqui com vocês. Essa notícia aqui: Bolsonaro nomeará 75 desembargadores na maior canetada da história recente. Nova lei amplia o número de juízes de tribunais regionais federais e causa temor de aparelhamento da cúpula do judiciário pelo bolsonarismo. Olha, gente, o poder judiciário, ele sempre foi conservador. A gente tem, às vezes, uma grande ilusão, né, que a gente pode ter juízes de esquerda, juízes progressistas. Isso é uma raridade, porque a própria formação jurídica, a própria formação nas faculdades, formata pessoas para operarem dentro de uma lógica absolutamente conservadora em relação à manutenção do status quo, a manutenção do Estado como ele é. Um Estado extremamente injusto. E essas pessoas que são nomeadas como desembargadores, eles não têm lealdade política. Eles já são aquilo que eles sempre foram. E ninguém chega a um cargo que tem que haver uma articulação política impunemente. E isso não denota uma mudança ideológica dentro do aparelho do Poder Judiciário. Porque se fosse assim, o Partido dos Trabalhadores teve o Lula 8 anos, a Dilma mais um tanto, 13 anos no poder, poderia ter feito ali uma casta mais progressista dentro do Poder Judiciário, coisa que não acontece. Então, esse tipo de notícia, ela tem que ser assim, observada com essas reservas todas. A gente não deve ter romantismos com o Poder Judiciário, nem quando tem um governante à esquerda e nem quando tem um governante à direita. Mas vamos conferir, vamos continuar atento em relação a essas situações todas. Muita gente perguntando também sobre o Flávio Bolsonaro. Gente, o Flávio Bolsonaro, ele não foi inocentado. O Flávio Bolsonaro, até tem um artigo hoje aqui no Estadão, né, falando sobre isso. O Flávio Bolsonaro não foi inocentado. Nenhuma decisão da magistratura, do STJ, está dizendo que não houve rachadinha. A questão aí foi processual. E em relação ao processo, o Ministério Público do Rio de Janeiro está estudando o que vai fazer, enfim, para levantar essa situação toda. Infelizmente, nós temos estruturas que funcionam muito lentamente quando o sujeito que está sendo acusado detém o poder, né? O pai é presidente da República, tem um poder de
fazer muitas articulações políticas e por conta do interesse que muitos têm em relação ao Poder Executivo, o comportamento dentro do Poder Judiciário pode ser atenuado. Do Judiciário e fora do Judiciário, né? Porque quando a gente vê, por exemplo, o que está fazendo o Augusto Aras, ele está... hoje eu nem peguei aqui a matéria, mas o que acontece é o seguinte, o Augusto Aras, ele está sendo questionado por estar sentado em cima de situações que mostram que nós tivemos no nosso país um governo que matou o povo brasileiro. E o Procurador-Geral da República ele não está agindo por quê? Porque, circunstancialmente, ele tem uma ligação com o presidente da República. Mas ele vai ser substituído mais à frente. E se o poder mudar de uma forma muito importante, essa gente toda vai começar a prestar contas de uma maneira como eles nunca imaginaram, inclusive o senhor Augusto Aras. Ainda em relação ao primeiro assunto, né, o Facebook e o Instagram afirmam que tiraram mais de 1 milhão de publicações do bolsonarismo, né? O bolsonarismo, leia-se, né? O presidente da República, que ele é o maior difusor das mentiras todas e é impressionante ainda como que ele não foi banido definitivamente das redes depois de tantas mentiras, tantas coisas que ele fez contra o nosso país. E agora, gente, entrando aqui no campo da política econômica, né? Vou mostrar para vocês aqui que quando eu chamo algumas figuras de estelionatárias, eu não estou exagerando. Veja essa notícia aqui que está na capa do caderno de economia do jornal Valor Econômico. Vamos lá, ver se dá para acompanhar. Aqui, Petrobras propõe quadruplicar preço do gás natural. Veja se não é para a gente chamar esse tipo de fala aqui de fala de um estelionatário. Vamos conferir aqui o que dizia o ministro da Economia do nosso país. Nós vamos botar isso aí, nós vamos botar o gás para fora, nós vamos botar o petróleo para fora. Já existe um programa também que nós estamos fazendo do choque da energia barata. Daqui a 2 anos o botijão de gás vai chegar pela metade do preço na casa do trabalhador brasileiro. Gente, isso aí foi em 16 de abril de 2019. 2 anos e pouco depois, a gente vê esse tipo de notícia aqui, né? Que eu comentei com vocês, a Petrobras. E aí o seguinte, né? Não é que a Petrobras, é que a Petrobras é um conglomerado que tem uma série de acionistas privados e que tem uma influência muito grande em colocar a empresa para gerar lucro. Lucro esse que é abocanhado em sua maior parte pelos acionistas da Petrobras e dentre os acionistas da Petrobras nós temos muitos bancos privados. Então nós estamos dentro de uma política econômica que coloca a empresa estratégica do nosso país nessa situação de colocar cada vez mais o Brasil atrelado aos interesses de um mercado, contrariando interesses do povo brasileiro, que são interesses mais emergenciais, interesses estratégicos. A gente está vendo aqui que a Petrobras, no meio dessa história, ela não tem nenhuma avaliação crítica por parte do presidente da República, que não entende absolutamente nada. Ele vai reproduzindo o discurso de um traidor, como eu já comentei com vocês, nesse tipo de fala aqui, que no nosso papo de ontem eu já salientei. Petrobras é monstrengo, volta a criticar Bolsonaro. Então, enfim, ele está insatisfeito com a política econômica do próprio governo dele, ele não entende absolutamente nada e, para facilitar a vida dele, o que ele quer fazer? Ele quer se livrar da maior empresa do nosso país, uma empresa estratégica. E onde estão os militares que todos os dias eu estou cobrando aqui? Onde estão os militares que gostam de fazer notinhas do clube militar, perturbando porque tem um ou outro fazendo algum ato que eles acham que são atos contra o nosso Brasil, contra a nossa pátria? Onde é que estão esses caras? Estão todos comprados? Estão todos com amnésia? Estão todos traindo também a nossa pátria? E aí, gente, não é nenhum discurso de ódio que eu estou fazendo aqui. Eu estou perguntando o que faz, já que eles se colocam no campo da política em outros momentos, onde eles estão agora nesse momento onde nós temos um presidente fazendo um discurso entreguista, de entregar nossa soberania. Pois bem, a inflação no nosso país, na área econômica, né? Ainda nesse papo aqui, continua numa situação bastante complicada, mas infelizmente existem pessoas que estão se dando muito bem no nosso país. Acima das expectativas, com a inflação disseminada, IPCA atinge 10,67% em 12 meses e pode levar o Banco Central à maior alta de juros. Então, são essas as situações todas, gente. Eu queria, enfim, só salientar
que a gente não deve abaixar a guarda, a gente não deve achar que as coisas estão impossíveis de serem resolvidas, porque, como eu disse a vocês, o cenário está mais transparente hoje. Nós podemos discutir esses assuntos objetivos. E como nota final, quero mandar um abraço aqui à família da Cristiana Lobo, que faleceu do G1, da Globo News, enfim, depois de uma batalha contra o câncer, né? E vocês sabem que eu sou muito crítico aqui a veículos de comunicação, mas isso não tem nada a ver com o papel que as pessoas desempenham dentro desses veículos. Se a gente for achar que todo mundo que trabalha numa empresa, que tem um papel que não é 100% positivo para a sociedade, ou às vezes até um papel muito contrário aos interesses do nosso país, como pessoas que agem conscientemente contra o Brasil, a gente está perdido. Porque a gente vai ter que recriminar as pessoas que trabalham em fábricas de cigarro, fábricas de bebidas alcoólicas, fábricas de armas e todos os veículos de comunicação. Porque eles estão ali atrás de lucro, eles não estão a fim de informar, de educar o povo brasileiro, não. E dentro desses aparelhos existem as pessoas que tentam fazer o trabalho honesto, tentam fazer um trabalho dentro dessas amarras da forma melhor que elas podem. E uma jornalista como a Cristiana Lobo era uma dessas pessoas. Eu fiz pós-graduação em telejornalismo e muitos professores que eu tinha eram profissionais da Globo. Enfim, a gente discutia de uma forma muito intensa, mas de uma forma muito respeitosa, uma forma muito democrática. E muitos deles, às vezes, até me davam razão quando eu apontava essas críticas. Que empresas são essas que, ao invés de informar o povo brasileiro, eles cada vez mais eles funcionam como engrenagens para alienar o povo brasileiro a serviço cada vez mais de grupos econômicos. A gente tem que distinguir sempre essas questões. Então, eu quero mandar aqui um abraço a todos os colegas, as pessoas que conheciam e todas as pessoas que, por uma razão ou outra, né, tiveram perdas ao longo desses últimos meses por conta disso tudo que a gente venceu aqui no nosso país, né? A gente tem que lamentar bastante, enfim. E vamos seguir em frente aqui, nós que estamos cada vez mais com a percepção do que está acontecendo na nossa realidade. Gente, um grande abraço e a gente se encontra no nosso próximo portal. Até lá!